Vamos, neste momento, meditar na Palavra de Deus. Abra o seu coração, abra a porta, abramos a porta. O Rei da Glória quer entrar em nossas vidas e fazer parte, cada dia, conosco neste mundo. Estamos meditando sobre guardar. Estamos no texto da Bíblia, no livro de Êxodo, Antigo Testamento, capítulo 12, a partir do versículo 17. Não vou ler, mas vamos meditar conforme está escrito na profundidade da palavra. Temos falado sobre repudiar. Quem não repudia o pecado não guarda a lei do amor. Quem não repudia o pecado não guarda a lei do amor. Quero agora, neste momento, nesta oportunidade, com a graça, a bondade e a misericórdia do Deus do céu, do Deus vivo, daquele que foi, que é e permanece sendo, falando sobre corrupção. Corrupção. Vou ler os top de 1 a 6 que está escrito usando o significado de cada palavra para termos o esclarecimento. Primeiro, top. Suborno. Segundo, ato ou efeito de corromper. Terceiro, podridão. Quarto, decomposição. Quinto, putrefação. Sexto, atividade contrária à lei e à moral. Como é bom saber o significado das palavras. Se a gente tivesse só passando por cima dos textos da Bíblia, a gente não se aprofundaria no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero nesta oportunidade deixar nesta reflexão lhe dizendo: que moral tem um homem, uma mulher, um povo, um cristão que não tem moral? Você não tem moral nem para nada. E quando se você olha para uma pessoa que ela não tem moral espiritual, moral humana, pessoal, ela vive uma vida contrária. Não tem como eu dizer, se eu colocar aqui em tese, como eu gosto, e Jesus sabe, vai doer muito. Vai doer muito, eu sei que dói. Mas se eu colocar só umas aqui. Que moral tem um prostituto, uma prostituta? Que moral tem um idólatra? Que moral tem um mentiroso? Que moral tem um vaidoso, uma vaidosa? Que moral tem um assassino, um ladrão? Que moral tem a pessoa que vive nas drogas? Que moral tem a pessoa que vive oprimida pelos vícios? Que moral tem a pessoa que vive na corrupção, roubando, tomando dos outros? Que moral tem espiritual e humanamente? Eu sei que dói, mas é a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Se você quiser achar ruim, vá brigar com Deus. Crie asa, voe e suba até lá. Se tiver como você chegar, porque é desconhecido no mundo que vivamos, quem pode chegar lá? Usar-se do meios tecnológicos para pegar as aeronaves ou as aeronaves que andam mais alto, que tem capacidade de dar mais alto do que as aeronave comercial. Pegue para ver se tem como chegar lá no terceiro céu.
e questionar com Deus. Porque tem pessoas que querem questionar com a palavra e questionar com Deus e dar de frente com Ele. Não dê de frente com Deus não, que se der de frente você se quebra. O vaso é de barro e o que é de barro é fragilizado. Deus não fez barro de aço, Ele fez de barro porque sendo de barro quer desafiar Deus. Imagina se fosse de aço. Nem se envergar, nem se envergava. Deus fez do pó da terra e o homem ainda é do jeito que é. E quando fala do homem, fala de você também, mulher. Você não está de fora, não. Então, a moral, o caráter, é para quem está ausente da corrupção. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito só está me trazendo e eu vou deixar. No Novo Testamento, o apóstolo Tiago foi tomado pelo Espírito Santo e disse àqueles irmãos: qual seria a verdadeira religião? Porque política e religião dá a mesma coisa. O povo é tudo doente por causa de política e por causa de religião. Eu quero dizer para você que política passa longe do irmão Vanderlei, como também religião. Porque o bom é sentir a presença de Jesus. E para sentir a presença do grande, do Rei, da glória, daquele que é sublime, daquele que está sentado no trono, tem que renunciar até a si mesmo, Senhor. Oh, glória, tem que renunciar, rapaz. Se você quiser ter experiência, sentir esta graça, a Shekinah de Jeová descer sobre a tua casa, tu tem que aprender a renunciar. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então lá está escrito qual é a verdadeira religião, imaculada, sem mancha. É aqueles que acolhe os filhos órfãos e as viúvas e se ausenta da corrupção. Tá aí a receita da Bíblia. Você pode estar dormindo, fazendo morada lá na congregação, como Davi diz que desejou, foi morar lá. Se você tiver com a vida, se eu e você tiver com a vida baseada na corrupção, está perdendo tempo. E eu vou lhe dizer, tem corrupção oculta, escondida. Tem gente que se corrompe, que todo mundo dá para ver, mas tem gente que se corrompe lá nos bastidores. É fácil de se corromper com alguém que diz assim, vai ficar só entre nós. Mas esse entre nós tem um que vê. Tem um que vê. O Espírito Santo, e Ele revela, e Ele mostra, Ele faz conhecer, Ele revela pela sua palavra, Ele revela pela visão, Ele revela em sonho, Ele revela de várias formas. Mas escondido não fica. Ficará nada oculto que não seja revelado, disse o Senhor Jesus. Ficará nada encoberto que passe disfarçado sem perceber? Nada fica. E há um Deus, o Deus dos segredos, dos mistérios, que revela coisa profunda. Oh, glória! E quando Ele quer, é desconhecido quem impeça que feche a boca de Deus. Muitos homens morreram, mas morreram dando glória, falando a justiça, vivendo a justiça do grande e do poderoso. Porque tem muito cristão hoje que é só fantasia. Fantasia não resolve não, rapaz. O que resolve é se arrepender, rasgar o coração e ser sincero com Deus. Aí resolve mesmo. Até a próxima. Se Jesus permitir, queremos estar aqui.